Notícia interessante: sob as pirâmides de Gizé foram encontradas enormes estruturas que se estendem a 648 metros de profundidade. Essa é a declaração dos cientistas que as escanearam com os mais modernos recursos tecnológicos. Anteriormente, havia informações de que, sob todas as pirâmides do Egito, antes do início da colocação dos blocos, era escavada uma cova na base rochosa, revestida com blocos e criada algum tipo de câmara. Para que fazer algo tão complicado, não está claro. Oficialmente são conhecidos apenas alguns desses poços. Algumas pirâmides teriam sido desmontadas, outras não foram construídas. Os nomes dessas pirâmides inacabadas são Pirâmide de Sequenquet, Pirâmide de Djedfer, Baca Neferefra. Em março de 2025, surgiu uma informação sensacional de cientistas italianos que, por métodos científicos, descobriram enormes cavidades de forma regular ou até mesmo estruturas sob as grandes pirâmides de Gizé. Mas essa descoberta dos cientistas italianos tem uma história anterior. Carada Malanga, da Universidade de Pisa, e Filippa Biondi, que realizam pesquisas na área de radares e sensoriamento remoto na Universidade Strathclyde, publicaram em 2022 um estudo revisado por pares no site chamado Tomografia Doppler de Radar com abertura sintética revela detalhes da estrutura interna não descoberta de alta resolução da Grande Pirâmide de Gizé. A pesquisa deles foi realizada utilizando dados da tecnologia radar de abertura sintética, além de um software especial desenvolvido por Filippo Biondi, que converte os sinais dos radares em informações fonônicas em um diagrama, o que permite detectar oscilações milimétricas na densidade dos objetos escaneados. Esta é uma tecnologia revolucionária que melhorou o sensoriamento remoto por radar. A tecnologia utiliza frequências de micro-ondas e algoritmos avançados para criar imagens de alta resolução da superfície da Terra e até mesmo abaixo dela. Na maioria dos casos, a fonte do sinal está em um satélite. Uma tecnologia semelhante é usada para o sensoriamento remoto por radar da superfície dos planetas para criar mapas com relevo. É assim que se parece a estrutura interna dos aviões no pátio, escaneada com a ajuda dessa tecnologia. A informação foi obtida de outro avião, no qual esses radares também são instalados. A tecnologia avançada dos cientistas italianos é capaz de detectar estruturas subterrâneas invisíveis para métodos tradicionais de radar e identificar estruturas internas no solo e na rocha até uma profundidade de 2 km. Os autores utilizaram a varredura com 2 satélites, por isso conseguiram obter modelos 3D. Resumindo, as cavidades descobertas dentro da pirâmide de Khéops-Khufu aparecem assim no scanner. Após o processamento dos dados, foi criado um modelo 3D, como na pirâmide. Muitos corredores e salas que são desconhecidos para os egiptólogos. Esta é a modelagem dos ambientes e corredores encontrados. Especialmente impressionante é esta enorme câmara desconhecida dentro da pirâmide, do lado da entrada. Especialistas italianos mapearam os corredores e salas encontrados em seu trabalho. Nas projeções, obteve-se o seguinte quadro, mas poucas pessoas prestaram atenção a tudo isso ao longo de vários anos. Pesquisas de contato no Planalto de Gizé são limitadas ou totalmente proibidas. Então, essa foi a pré-história. Sobre a verdadeira sensação, os cientistas italianos falaram em 2025. Foi divulgado um comunicado de imprensa sobre mais uma descoberta e depois realizada uma coletiva de imprensa. Cientistas discutiram novas conclusões após analisar os dados de escaneamento das pesquisas na pirâmide de Khufu. O que eles descobriram é simplesmente uma descoberta sensacional. É claro que, pessoalmente, não podemos verificar, temos que acreditar na palavra deles. A análise de dezenas de imagens radar de abertura sintética, obtidas de diferentes ângulos, permitiu realizar uma reconstrução tridimensional da parte subterrânea da pirâmide de Khufu, profundamente sob a superfície do Planalto de Gizé. Foi utilizada a varredura de 2 satélites, por isso os ângulos diferentes, e aplicaram o efeito Doppler nos cálculos. Sob a base da pirâmide são visíveis várias estruturas idênticas conectadas por corredores. Dentro de cada uma delas há 5 níveis horizontais e uma construção inclinada. Abaixo dessas 5 cavidades, há 8 estruturas cilíndricas verticais que se assemelham a poços, ocas por dentro e cercadas por rampas em espiral descendentes.
Essas 8 estruturas cilíndricas, alinhadas verticalmente, dispostas em 2 fileiras paralelas de norte a sul, descem a uma profundidade de 648 metros, onde todas elas se apoiam em 2 grandes estruturas cúbicas com cerca de 80 metros de lado. Essas construções estão sob as 3 pirâmides do complexo de Gizé. A egiptologia tradicional diz que as pirâmides de Gizé foram túmulos para os faraós Khufu, Khafre e Menkaure, mas eles não foram enterrados lá. E que elas foram construídas por volta de 2.500 anos antes da nossa era, usando rampas, trenós e alavancas. Alega-se que as pirâmides são construções rituais, mas as informações obtidas indicam que sua finalidade é completamente diferente, algo técnico, de proteção e coisas do tipo. Uma enorme construção subterrânea descoberta durante a decodificação de dados de varredura radar de abertura sintética mostra que as pirâmides, ao que tudo indica, são estruturas técnicas. Isso já foi dito no passado por muitos pesquisadores. Nikolai Tesla acreditava que as pirâmides poderiam usar as próprias frequências da Terra. Isso possivelmente o inspirou a realizar experimentos com transmissão de energia sem fio e ondas escalares na usina elétrica de Gizé. Christopher Dan afirmava que a Grande Pirâmide era uma máquina geradora de energia usando forças ressonantes e acústicas para converter tensão mecânica em eletricidade. Na Estrela da Morte de Gizé, Joseph Farrell sugeriu que a Grande Pirâmide de Gizé era uma arma de destruição em massa, utilizando um tipo de física que ele chama de paleofísica, para focar energia como uma arma escalar. Os poços cilíndricos poderiam ter sido condutores de energia, guias de ondas ou de ondas sonoras. E outra conclusão feita na pesquisa: no Planalto de Gizé ainda existem pirâmides não descobertas ou seus vestígios. O projeto italiano Khafre espera planejar escavações para saber mais sobre essa estrutura subterrânea. Mas a história mostra que conseguir aprovação para isso será muito difícil. O principal arqueólogo do Egito, Zahi Hawass, é contra qualquer pesquisa que possa mudar a visão tradicional sobre a construção das pirâmides, seu propósito e sobre a cultura egípcia antiga em geral. Aqui está em uma videoconferência de imprensa dos cientistas italianos, que eles realizaram após a publicação de seu trabalho. Os teóricos da conspiração afirmam que isso é apenas uma forma de atrair a atenção para as pirâmides construídas no século, para desviar o foco das verdadeiras construções ciclópicas ao redor do mundo, criadas por uma civilização anterior. Para esse mesmo propósito, também foi criado Stonehenge, nos anos 1960, e assim por diante. Há uma versão que afirma que, com a construção das pirâmides de Gizé, dispositivos tecnológicos foram cobertos ou que as pirâmides foram erguidas sobre uma estrutura ainda mais antiga. Então, essa notícia é sobre o fato de que um grupo de cientistas estava desenvolvendo um método aprimorado de varredura por radar usando a tecnologia radar de abertura sintética, ou seja, a tecnologia foi criada por outra pessoa. Afirma-se que isso é em grande parte o resultado do trabalho de inteligência artificial que analisa os ruídos naturais de algo lá na Terra e a atividade sísmica. Não é revelado como o satélite pode registrar isso. Então, para onde foram direcionadas as conquistas dessa tecnologia tão promissora? Relata-se que, ao pesquisar objetos e construções antigas na Terra, por exemplo, no deserto de Dubai, foram encontrados vestígios de atividade de povos antigos. Na Mongólia, foram encontrados milhares de objetos medievais ao longo da Rota da Seda. Mas aqui está algo que não é mencionado em lugar nenhum, mas é o mais importante. Essa é a possibilidade não declarada de detectar quaisquer objetos militares em qualquer profundidade e sob qualquer proteção. E isso significa uma vitória garantida para o lado que realizar um ataque preventivo, assim como a condução vitoriosa de uma guerra local em qualquer ponto do mundo. Aqui está o que é interessante ao longo de toda essa notícia. Uma analogia me persegue. Se substituirmos esse termo radar de abertura sintética pela decodificação de campos torsionais usando fotografia pelo método de Shipov e Akimov, essa tecnologia que foi desenvolvida no início dos anos 2000 e testada com sucesso na busca de minerais em várias profundidades na Sibéria. Então, acontece que de alguma forma ela foi parar na Itália, mudou os nomes dos inventores para nomes ocidentais, foi implementada e promovida com sucesso para que pudesse começar a ser usada em todo o mundo.
É preciso notar que a fotografia em si não é algo complicado nem caro e não há necessidade de fotografar do espaço. Tudo isso pode ser feito de qualquer avião. Mas o uso de algoritmos de redes neurais na decodificação em camadas dos componentes torsionais seria muito útil. Mas, ainda assim, isso é algo dentro dos limites de um departamento. Um departamento como esse tem de 1 a 10 funcionários. O problema da impossibilidade de implementar as tecnologias de campos torsionais de Shipov e Akimov era que elas se baseavam na teoria do éter, que foi descartada por Alberto Einstein. E na interpretação dos cientistas italianos, tal conflito não ocorre. Então, será que os cientistas italianos reinventaram a tecnologia de escaneamento torsional da Terra em diferentes profundidades, ou ela foi vendida pela ciência russa para a Europa, ou até mesmo simplesmente transferida para nós? Isso é desconhecido. Mas as regras implementadas desde o século XVIII, quando todas as invenções avançadas deveriam ser transferidas para a Europa e receber uma nova autoria, não desapareceram e ainda estão em vigor até hoje. Agora, quando tecnologias semelhantes, já inventadas e testadas no início dos anos 2000 por Shipov e Akimov foram esquecidas, elas podem ser implementadas na Europa. Legendas criadas por